Muito boa tarde, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Começando mais um Conversa de Lulu, parceria da RBA Litoral com a Lulu Cultural Influencer, das minhas amigas Lu Lopes e Lúcia Rodrigues. E o convidado de hoje é Breno Ruiz. Salve, salve, Breno, tudo bem? Tudo bom, Canduta? É um prazer estar aqui com você, a convite da Lu, convite de vocês, um prazer grande. Que legal. Breno, diz uma coisa, vamos começar mostrando para os nossos ouvintes quem é Breno Ruiz, é da onde, é de São Paulo, é do interior? Conta um pouquinho da tua trajetória para a gente. Eu sou paulista, sou do interior, eu moro em São Paulo, né, aqui na capital, mas sou de um interior próximo, sou de Itapetininga, nasci em Sorocaba, Uhum. fui logo para Itapetininga e ali eu me criei, ali tudo aconteceu. Ali eu tive meu primeiro contato com a música, tive meu primeiro contato com aquilo que eu descobri que seria depois essa minha sina, né? Eu acho que é isso. A música é uma sina. Então, foi ali que a minha música começou a pintar, ali que eu me formei, que eu me criei, que os meus valores foram apreendidos, assim, e e ali que eu construí meu imaginário, um imaginário que também, de uma certa forma, atravessa a música que eu faço hoje. Que legal. Mas da onde veio essa coisa da música? Veio de casa ou simplesmente... É, minha família sempre foi musical, né? Não havia músicos assim. Eu tinha um tio por afinidade, ele não era um tio consanguíneo. Ele era casado com uma tia, com uma irmã da minha mãe, e ele era um sanfoneiro amador. Gostava muito de música, assim, e gostava de uma outra praia, né? Adorava música gaúcha e tal. E eu me lembro que eu era bem criança, a gente morava num bairro distante do centro, e muito, com alguma frequência, assim, ele fazia umas rodas de som na casa dele, trazia um povo que tocava choro. De vez em quando vinham os gaúchos, que eu não sei, eu não sei qual era o vínculo que meu tio tinha com essas pessoas, mas vinham tocar sanfona. Então, tinha esse negócio. E na minha casa mesmo, na casa dos meus pais, minha família ouvia muita música. Minha mãe e meu pai ouviam muita música. E uma música que chegava muito em mim, assim, que me tocava bastante, desde muito criança, e uma outra música que não fazia minha cabeça, né? E em casa tinha um negócio, a minha família, os meus pais, minha mãe especialmente, quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos, então tem um hiato geracional assim grande, e isso quer dizer também, né, que a bagagem de música e de bagagem cultural que eles carregavam, né, que a minha mãe carregava, tinha vou usar uma palavra que não é a mais adequada, mas tinha uma ancestralidade, porque eram as coisas que minha avó ouvia, que os meus tios-avós ouviam. Então, tinha uns discos em casa, tinha uns álbuns, ainda disco de 78 rotações, aquelas coisas mais... E aquilo era uma relíquia, então minha mãe não deixava mexer. Eu era criança, de tudo ela não deixava mexer. Agora, cai naquele lugar, né? Alguém fala, isso aqui é proibido, é ali que você quer ir, Lógico. né? Então, eu ia justamente procurar um tipo de música, muito mais por curiosidade, por essa coisa de ser proibida, ia procurar por aqueles discos que ninguém tocava em casa, porque aquilo era de um tio que já tinha morrido, de alguém que foi... Enfim. E no meio desse material, no meio desses discos, essas coisas todas, o que mais tinha ali era música erudita. Era repertório de piano clássico, era repertório de orquestras, grandes orquestras, né? Enfim. Então, aquilo ali foi me chamando. Talvez, hoje eu fico pensando que muito mais por essa relação de afeto com essas pessoas que eu não cheguei a conhecer e que só conheci através das falas da minha mãe, principalmente. Talvez
eu tenha me apegado mais àquele repertório que eu ouvia naqueles discos e menos no que se ouvia efetivamente dentro de casa. Tá. Mas sim esse ambiente musical. Em casa tocava muita big band, alguma coisa de choro por conta do meu tio, desse tio sanfoneiro que eu te contei, né? Então eu acho que isso aí foi construindo um pouco um pouco do afeto que eu acho, que eu reconheço na música que eu vinha fazer depois, né? E uma outra coisa que aconteceu pouco tempo depois, Itapetininga tem uma coisa. Eu sempre brinco que Itapetininga se um dia o mundo acabar, provavelmente vai começar a acabar por Itapetininga. Assim, porque parece que é o buraco da minhoca. Tudo aconteceu ali, tudo acontece. Ali é um negócio engraçado para burro, assim. E tinha uma história que o Vila Lobos, Itapetininga, terra, além de ser a terra do Júlio Prestes e Fernando Prestes, era a terra do Modesto Tavares de Lima, pai do Chopin Tavares de Lima, do Rossini Tavares de Lima, que foram grandes folcloristas, sim, estudiosos, né, do folclore e tal. E o Vila Lobos era amigo do Modesto Tavares de Lima. Então, no começo do século passado, lá pelos anos 20, anos 30, nem era tão começo assim, o Vila Lobos passava por Itapetininga para visitar o Modesto. E como ele tinha ele tinha uma relação, um cargo qualquer com o Estado, né, com a cultura, ele passava para supervisionar, provavelmente, ou para fazer visita nas escolas que haviam em Itapetininga. Então, na escola onde eu estudei, havia um piano centenário, assim, uma fotografia do Vila Lobos com Orfeon. Que legal. Eu não sabia quem era o Vila Lobos, assim, a importância do Vila Lobos nem nada, porque eu era moleque, eu ainda não estudava música, mas eu sabia que ele era um cara importante. Eu ouvia o nome do Vila Lobos e via o nome do Vila Lobos naqueles discos que tinha na minha casa também. Então, isso, eu eu tenho certeza que isso impregnou o meu imaginário, porque eu via aquele piano, eu não tinha piano em casa, então eu matava a aula na escola para ir tocar piano, né? Assim, para ir para o salão nobre da escola tocar piano. E ficava aquela coisa, né? Aquela aura na minha cabeça, assim, de que, pô, o Vila Lobos tocou nesse lugar, esse cara passou por aqui, olha que aquilo era muito grande para mim, né? Então, de uma certa forma, o contato que eu tive com música lá, e acho que a minha música veio desse lugar, certamente veio desse lugar, muito dessa eu tenho usado essa palavra, ela é meio desgastada, eu sei que é meio desgastada, mas não tem outra que expresse melhor isso, né? Veio desse afeto, né? Mesmo essa coisa com Vila Lobos, quando eu fui estudar mais tarde, quando eu entrei em Tatuí, estudei piano erudito em Tatuí, estudei piano popular em Tatuí também, um pouco, embora não tenha me formado. Mas quando eu fui para Tatuí para estudar, e o contato que eu tive com a música do Vila Lobos foi muito pequeno, porque justamente eu não concluí minha formação, eu já entendia que eu não ia ser um concertista, nem nada disso, nem trabalhar com música erudita, mas a força da música do Vila Lobos veio para mim principalmente por conta dessa imagem que eu construí na infância daquele cara que frequentou a escola que eu estudava, e, enfim, né, dessa atmosfera aí. Não, que legal. E assim, a tua música, ela tem uma cara muito própria mesmo, né? E é uma coisa de uma brasilidade que não, digamos assim, não se faz mais, ou muito pouca gente compõe nessa onda, porque tem horas que pelo menos para mim, né? Eu ouço o teu disco e falo, pô, isso é modinha, não, isso é lundu, isso é muito bacana esse teu modo de escrever as canções, né? E como é que é essa coisa de compor para ti? Assim, é exercício diário, ou senta e vem, ou vai ali trabalhando até pintar? Como é que é essa história?
Rapaz, é um negócio que eu não sei te dizer. Eu um pouquinho, pelo menos, todo dia eu vou para o piano para me exercitar. Mas eu sou meio displicente, assim. Eu sou meio que nem índio. Eu não recomendo meu método para ninguém, porque eu sou avesso de tudo que todo mundo fala para fazer. Eu sou o avesso disso. Eu sou que nem índio. Se eu tenho vontade de comer, eu como. Se eu tenho vontade de beber, eu bebo. Se eu tenho vontade de trabalhar, eu trabalho. E daí passo uns perrengues na vida também por causa disso, mas estou sendo muito honesto aqui. Mas é verdade, eu acho que a minha música, ela acontece em função dessa história, que para mim é intrínseca, né? Eu acredito na inspiração e eu acredito no trabalho também. Eu estou dizendo isso, lógico, fazendo uma caricatura de mim mesmo, mas eu acredito no trabalho, né? Vendo, por exemplo, o Paulo César Pinheiro, que é meu parceiro, né? A maneira como ele trabalha, ele escreve diariamente, ele tem horário, ele tem uma disciplina, uma vontade extraordinária de estar todos os dias no mesmo horário, se exercitando e produzindo. Quer aquilo vá para frente ou não, quer aquilo vire uma música de fato ou não, ele tem isso. Eu não tenho esse método, eu não sou sistemático assim para compor. Agora, como é que acontece para mim? A música, para mim, cada vez mais ela tem estado num lugar sagrado. Sagrado. Eu não sou um cara religioso no sentido convencional do termo, assim. Eu não sei nem se eu acredito de fato em Deus. É, eu não consigo me colocar nesses lugares porque eu me surpreendo fazendo rituais, eu me surpreendo fazendo um outro tipo de prece, etc. e tal. Então, mas eu também não fico pensando num Deus personificado, não fico pedindo coisas a nenhuma entidade metafísica nem nada disso. Mas a música, para mim, ocupa um pouco desse, um pouco não, ela ocupa muito desse lugar. A música, para mim, a minha relação com a música, ela é meio meditativa, assim. Ela tem a ver para mim, um pouco. Tomara que não soe muito bicho grilo isso que eu vou falar, mas tem a ver um pouco com autoconhecimento também, porque hoje, quando eu toco e quando eu me sento ao piano para compor, eu percebo que o que eu estou fazendo nada mais é do que visitar paisagens internas e, dependendo das sensações e das emoções que essa paisagem evoca, ou que eu evoco, eu vou botando para fora para elaborar ou para reelaborar algumas coisas que às vezes são inefáveis, que eu preciso falar, mas que palavra não dá conta de falar. Então, para mim, a música fica nesse lugar e por essa razão ela é meio sagrada para mim e por essa razão ela não tem uma fórmula para acontecer. Lógico, inspiração não cai do céu, né? Não. Inspiração, pelo menos a maneira como eu entendo que é a inspiração, ela depende de um vocabulário adquirido, de um repertório adquirido, de um conhecimento adquirido, de um domínio daquela área adquirida. E daí, no momento em que você está relaxado o suficiente, você vai ter um insight. Aqueles pontinhos todos se ligam ali, você vai ter um insight, vai ter uma vontade grande, uma ideia boa, talvez, né, para fazer uma coisa. E daí, a partir disso, às vezes é preciso apelar para um conhecimento mais técnico para elaborar melhor aquela ideia, ou às vezes aquela ideia vem pronta. Então, para mim, não tem fórmula. Eu já sentei no piano, já veio uma música inteira de uma vez, e eu tenho motivos, tenho pedaços de música que estão há 10 anos na gaveta e que eu não consegui desenvolver até agora, né? Mas que eu também não insisto, eu vou no meu tempo, assim, uma hora sai. Legal. E conta uma coisa para gente. Como é que foi esse teu encontro com Paulo César Pinheiro? Que assim, Paulo, ele é demais, né? Assim, é um cara assim, sensacional. As coisas que ele escreve, as ideias dele, como ele desenvolve os temas, é uma coisa incrível. Como é que você conseguiu essa parceria com ele? O disco, o Cantilenas, é sensacional. Para mim, esse encontro com ele, primeiro que é uma sorte
assim, que eu acho extraordinária, né? É realmente muita sorte ter encontrado ele, ter sido ouvido por ele e, enfim, o encontro com o Paulinho para mim se deu num momento em que eu era muito mais pragmático e muito menos me entendendo muito menos da maneira como eu me entendo hoje, né? Eu estou com quase 40 anos e a música aconteceu muito cedo e as coisas aconteceram. Eu comecei a perseguir um pouco esse ofício e entender que esse seria meu caminho relativamente cedo, né? Eu morava em Itapetininga e por volta dos meus 12, 13 anos, meus pais se separaram. Eu já tocava, eu ainda não estava estudando música. Eu fui estudar música com 14, 15 anos e meus pais se separaram. Minha mãe sempre foi um pouco doentia, assim, e eu comecei a me preocupar muito. Essa coisa de você ser filho de produto de uma geração mais velha, ela tem umas vantagens e tem algumas desvantagens. As desvantagens é que, por exemplo, no meu caso, eu acabei, de uma certa forma, convivendo um pouco com uma certa, não vou dizer paranoia, mas com uma certa cisma, né, da família, uma preocupação excessiva com o futuro, porque eles também estavam sentindo que estavam envelhecendo e eu ainda tinha que dar conta da minha criação, esse tipo de coisa. Então, quando meus pais se separaram, eu vi quase que imediatamente a necessidade de fazer alguma coisa para contribuir com a minha casa, com o sustento da minha casa e principalmente com o meu futuro, né? Uma família relativamente pequena, né? Eu não tinha muito onde me apoiar. Então eu falei, bom, eu tocava à noite, tocava em bailinho e tal, e já estava começando a entender a entender que talvez um caminho autoral pudesse ser viável, né? Eu só vou antecipar um pouquinho essa história do Paulinho, só para isso que eu estou falando fazer sentido. Itapetininga, do lado de Itapetininga, tem uma cidadezinha que é Alambari, que você deve conhecer, né? E Alambari era um bairro de Itapetininga, e lá em Alambari mora o Rafael Altério, né? Que é meu parceiro, que tem o estúdio, tem a Gargolândia. E naquela época, falaram assim, olha, esse cara, eu frequentava um centro espírita, eu ia reger um coral, ensaiar um coral espírita, assim, bem moleque, e um dia o Rafael apareceu no centro, e falaram assim, olha, esse cara, ele é compadre do Ivan Lins, e o Ivan Lins ainda tocava no Faustão, né? Por isso que eu disse que eu era muito mais pragmático do que eu sou hoje. Eu falei, pô, o Ivan Lins é um cara famoso, né? Você não sabe como é que as coisas funcionam. Eu falei, eu vou fazer uma música, eu vou vender para o Ivan Lins, isso vai dar um dinheiro legal, eu vou garantir meu futuro aqui. E eu comecei uma relação persecutória com o Rafael, que logo eu entendi que esse caminho não ia dar certo. Mas esse foi o primeiro passo na direção de procurar por alguém que fosse profissional da música, e mais especificamente profissional do mundo autoral, né? Profissional da composição, fosse autor. E mais ou menos nesse período, um pouquinho depois, eu já comecei a procurar pelo Paulinho Pinheiro, porque eu comecei a compor, eu comecei a fazer músicas e eu comecei a imaginar que talvez, de alguma forma, o nome do Paulinho Pinheiro estava em grande parte dos discos que eu curtia ouvir, que eu curtia, que eu admirava e tudo mais. E, ao mesmo tempo, o Paulinho não era aquele cara da linha de frente, ele não era o cara do palco, né? Uhum. Como os parceiros dele eram. Então, eu falei, bom, eu vou tentar localizar esse cara e vou tentar mandar uma música para ele, porque eu queria ter contato com alguém que não fizesse música apenas por diletantismo, né? Como é o caso do Rafael, ele é profissional, mas ele não depende da música para viver, ele tinha outros meios, tem um estúdio, eu falei, eu quero tentar esse caminho. E um dia eu descobri que o Paulo César Pinheiro era dono do Teatro Clara Nunes, no Rio, tinha aquele serviço 102, 102, Teatro Clara Nunes, por favor, me passaram o telefone do teatro, daí vai esse pentelho ligar para o teatro
encher as paciências de alguém que, com muito custo, me passou para o ramal, me passou o contato de alguém que era sócio do Paulinho. Esse sócio me atendeu muito gentilmente e eu me apresentei. Falei, olha, eu sou Breno Ruiz, eu sou um compositor, muita ousadia, né, da minha parte, ter meia dúzia de rascunho, de esboço de música feita e falar assim, sou um compositor do interior de São Paulo, assim, 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 e gostaria de mandar uma música para o Paulo César Pinheiro ouvir e talvez fazer uma parceria. Muito bem. O Danilo Rocha, que era o sócio do Paulinho, falou, olha, eu vou falar com o Paulinho. O Paulinho quase nunca vem para o teatro, eu vou falar com ele. Se ele aceitar mandar, que você mande o material para ele, mande sua música para ele, eu volto a falar com você. Falei, pô, legal. No dia seguinte, o Danilo me ligou e falou, olha, eu falei com o Paulinho falou para você mandar, pode mandar, manda para mim, manda aqui para o teatro e eu encaminho para ele. Aquilo me causou uma certa frustração, assim, porque eu queria, na verdade, falar com o Paulo César Pinheiro, né? E, muito bem, eu acabei não mandando a música. Não mandei a música. Por conta um pouco dessa frustração e também um pouco por um senso de vergonha na cara. Porra, eu fui muito ousado, né? É muito fora da curva, assim. Passou um ano, me deu 5 minutos, eu ainda tinha o telefone do Danilo, do teatro, peguei e liguei para lá e falei, Danilo, aqui quem está falando é o Breno, há um ano atrás eu falei com você. Ele falou, pô, eu me lembro de você, a gente ficou esperando, você nunca mais mandou a música, não mandou. Falei, então, queria mandar a música agora, posso mandar? Por favor, me manda. Mandei a música. Ele me ligou depois de 2 ou 3 dias, falou, olha, já encaminhei, a música já está nas mãos do Paulinho, o Paulinho vai ouvir, se ele gostar, ele te retorna. E o Paulinho não ligou. Passou mais um ano, um dia toca o telefone em casa, era o Paulinho Pinheiro, né? E daí a gente teve uma conversa por telefone, e essa conversa, na verdade, foi para mim, um marco e muito especial, foi a confirmação de uma coisa que já no contato com o Rafael, no contato mais próximo com o Rafael Altério, eu havia entendido, eu havia intuído, né? Entendido é melhor, que muito provavelmente o dinheiro não ia ser a moeda que ia pagar aquilo que eu fazia, porque a emoção de conversar com um cara daquele naipe, daquele tamanho, com aquela... E daí um dia o Paulinho... Um dia não, nessa ligação o Paulinho falou assim, olha, Breno, eu recebo muito material, eu adorei a música que você me mandou e eu vou fazer. Só que eu não posso fazer música com quem eu nunca tenho olhado nos olhos. Ele falou assim, o meu termômetro, que eu aprendi com Vinícius, com Jobim, é o arrepio no braço. Sua música me trouxe arrepio no pelo do braço. Mas eu não posso fazer música com quem eu não saiba o que pensa a respeito da música, com quem eu nunca tenho olhado nos olhos. Então vamos combinar o seguinte, se eu for para São Paulo, eu te telefono. Se você conseguir ter facilidade de sair de Itapetininga e vir para São Paulo, eu te telefono e a gente se encontra em São Paulo. Se não, se um dia você vier para o Rio, você me telefona e a gente se encontra. Era a época de carnaval, eu fiz um cachê, recebi o cachê, imediatamente eu arrumei um pretexto para ir para o Rio e fui para o Rio para conhecer o Paulinho me recebeu. E daí, depois de 6 meses, veio a primeira letra da música que eu já tinha feito há 2 anos atrás e que tinha ensaiado 2 anos e meio atrás mandar e não tinha mandado. E essa música é o Estrela Branca, que está no Cantilenas Brasileiras. Então, o encontro com o Paulinho veio desse lugar, veio dessa maneira. E, na época, eu tinha 16 anos, provavelmente 15 para 16, 16 para 17, estava nessa fase, assim. E para mim foi um negócio completamente inesquecível e completamente importante e que me ajudou a definir muita coisa na vida, assim,
inclusive com relação ao caminho que eu escolhi, né? E que, na verdade, eu acho que não fui eu que escolhi, foi o caminho que me escolheu, né? Eu prefiro brincar desse jeito, falar desse jeito, porque quando você começa também a pelo menos comigo foi assim, né? Estudando música erudita, estudando música popular, estudando jazz, é um balde, um caldeirão de informação. E daí você vai, como é que você seleciona aquilo e fala, pô, mas eu gosto disso, mas eu gosto daquilo também. Não é uma escolha racional, não é uma escolha consciente que você vai fazendo. E muitas coisas que eu fazia, os colegas ainda, né, as pessoas, seja em Tatuí, mesmo o Rafael, as pessoas falavam assim, pô, isso aí é meio antigo, tenta um caminho mais moderno, tenta fazer uma outra coisa, olha, ouve tal coisa que é mais moderna, faz um caminho, tentando ampliar os horizontes também, no sentido de falar, olha, isso aqui é meio velho, é meio antigo, é meio... E quando o Paulinho ouviu as coisas que eu mandei para ele, porque depois, quando eu fui para o Rio, eu mostrei mais coisas, né? Daí o Paulinho falou assim, cara, eu gosto de tudo que você me mostrou, mas esse caminho aqui me parece que é tão mais fluido, e de fato era muito mais fluido. Ele falou assim, não se preocupe com as outras coisas, vai na tua verdade. Esse caminho aqui é o caminho por onde você transita com fluidez, deixa o coração falar. Pronto. Daí eu falei, não, então acabaram todos os conflitos internos com o problema do tempo, de ser moderno, de ser não moderno, de ser antigo, de ser... E começou a parceria. E foi assim que a gente começou a produzir. Sensacional. Não, essa história é demais, né? Você com 16, 17 anos, né? E Pois um é. carão chegando lá no Rosa Pinheiro. E muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Muito legal. Ó, nosso tempo vai acabar. Esses programas tempo para gente é um problema muito sério. Diz uma coisa, aí você lançou o Cantinas Brasileiras, que pô, é um arraso, como eu te falei, assim, a minha primeira playlist é que o primeiro dia, meu primeiro dia de Rádio Brasil Atual Litoral tocou teu disco aqui. E futuro, tem mais disco vindo, tem mais coisa, como é que tá? Tem. A pandemia causou um problema chato pra caramba, né? Para todo mundo, assim, porque, na realidade, eu tenho 2 discos feitos, prontos. Um com Miguel Rabelo, que a gente só lançou no Rio, a gente não chegou a lançar em São Paulo, né? Que também é um disco todo de parcerias com o Paulinho Pinheiro, parcerias do Miguel, parcerias minhas e parcerias dos 3, que é um disco que se chama Diferente. A gente não chegou a fazer o lançamento aqui em São Paulo. E um disco que a gente não lançou mesmo, a gente gravou e não fez, que é um disco que se chama Alegria, um disco de piano e voz com um cantor português, que é o Roberto Leão. Agora, eu tenho pelo menos mais 2 projetos para dar continuidade, assim, que eram vontade de antes da pandemia, um de antes da pandemia e um que aconteceu durante a pandemia, que antes da pandemia eu estava começando a cozinhar um disco que se chamaria Dentro de Casa, justamente dentro de casa. Aí acabou, a pandemia chegou, acabou com a minha vontade, né? Total de fazer qualquer coisa, porque eu não ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. Não, mas brincadeira. Esse repertório está montado, em algum momento isso deve acontecer. E a pandemia mesmo trouxe uma parceria nova para mim, que foi um parceiro novo, que é o Roberto Didio, que é um letrista da minha geração, assim, daqui de São Paulo, extraordinário. E a gente fez um repertório com a perda do Aldir, com a morte do Aldir, principalmente com a morte do Aldir e do Miliaccio. Ano passado eu entrei num desespero, assim, e bateu aqueles 5 minutos de ter que falar alguma coisa e a palavra não traduzir. Então, ali eu acabei fazendo uma coleção de músicas e inauguramos, né, essa parceria, eu e o Didio, e a gente deu um nome para 10 dessas canções que nós fizemos. Elas são músicas curtas, pequenininhas, são miniaturas,
falando dos problemas que são problemas da humanidade, não são problemas do Brasil, mas especialmente são problemas nossos aqui também, né? E a gente batizou de Pequenas Impressões sobre o Caos. E embora sejam modinhas, eu continuo transitando pelo mesmo lugar, a gente está falando dos afetos, desses afetos todos, mas tratando de uma perspectiva mais contemporânea, assim. Então, são 2 trabalhos que eu pretendo gravar em breve, talvez ainda no decorrer desse ano, esse trabalho com o Didio, e aguardando, né, tudo isso passar, o apocalipse passar, para a gente voltar a ter, enfim, maior liberdade para encontrar as pessoas e trabalhar em segurança, porque o trabalho via tela ele é super importante, eu acho que é um formato que não vai voltar. Perdão, aconteceu, tive uma chamada aqui, desculpe. Imagina. Acredito que ele não vai voltar a ser. A gente vai usar isso aqui para sempre, sim. Mas o contato direto, a gente, com o público, com as pessoas, a gente precisa, porque isso alimenta a gente, né? Faz falta, né? Faz muita falta. Bom, então a gente vai combinar o seguinte: quando você estiver lançando um desses trabalhos novos, você volta para falar para a gente desses trabalhos novos. Aí a gente faz um outro. Com prazer. Com prazer, com prazer. Nessa história, eu espero que volte para mostrar o trabalho mesmo, definitivamente. Assim, tem um negócio maluco na minha vida, que é o seguinte: quando a gente fez o disco com o Roberto Leão, esse disco que eu te contei, é um disco que a gente persegue muito o lugar do silêncio. Sim. E, para mim, é a minha antítese, mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde eu sou mais eu. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu falo pra caramba, mas a música me traduz muito melhor. Então, na música está esse lugar do silêncio, está esse lugar que me explica muito melhor, que eu não preciso ficar recorrendo a nenhuma imagem outra, né, para dizer nem de mim, nem do que eu penso das coisas. Então vai ser um prazer voltar para falar menos e mostrar mais música. Não, mas é isso. E qual música que a gente vai encerrar o programa? Você escolhe. Rapaz, eu acho que Estrela Branca podia ser a música, porque foi a parceria inaugural com o Paulinho, né? Então fica nesse contexto aí. Maravilha. Então vamos de Estrela Branca, parceria Breno Ruiz, Paulo César Pinheiro. Valeu, Breno. Grande abraço. Obrigado. Muito legal você ter vindo. Abraço grande. Estrela branca de madrugada, à meia-noite meio lara, é lampião de alumiar saudade, dor e mágoa, no céu, no chão, no mar. Fogo da candeia incendiou mãe d'água, vela de barco de marinheiro, é meia lua cheio lerê, aparição e o vento faz ciranda ao som do canjerê. A estrada azul clareia, dá pra se ver Luanda.
assombração passeia em todo o chão de aldeia, cantiga de sereio, lerê, se espalha pelo ar, e é só feitiçaria até raiar o dia. É noite de poesia, o lara no reino de Iemanjá. Vela de barco de marinheiro, é meia lua cheio, lerê, aparição batuqueja, e o vento